Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação é o nosso encontro diário com a Palavra de Deus. A palavra não é simplesmente uma letra, mas é uma pessoa. É o próprio Jesus Cristo que vem ao nosso encontro. A palavra é um pão para o nosso alimento espiritual e este pão deve ser partilhado como alimento para a nossa vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, como sempre, te convido a abrir o coração, a sua inteligência, o seu espírito, para ouvir esta mensagem de Deus que pode ser transformadora. Hoje esta palavra não simplesmente nos recorda um fato do passado, mas ela deseja iluminar o nosso presente. Deseja fazer com que vivamos melhor a nossa vida de fé, a nossa vida de comunhão com Deus e com os irmãos. Portanto, nos preparemos para escutar a palavra de Deus. Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao entrar em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que o implorava e dizia: Senhor, meu criado está deitado em casa, paralítico, sofrendo dores atrozes. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu-lhe: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto. Basta que digas uma palavra, e meu criado ficará são. Com efeito, também eu estou debaixo de ordens e tenho soldados sob o meu comando. E quando digo a um, vai, ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E quando digo ao meu servo, faze isto, ele o faz. Ouvindo isto, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que em Israel não achei ninguém que tivesse tal fé. Mas eu vos digo que virão muitos do Oriente e do Ocidente, e se assentarão à mesa no reino dos céus, com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, esta palavra que nós terminamos de ouvir é acolhida justamente no ambiente litúrgico do tempo do Advento, que nós iniciamos ontem. E esta é uma mensagem muito atual, bonita, encantadora e necessária para a nossa vida. Nós encontramos aqui um encontro bonito e transformador. Jesus estava em Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade importante para a missão de Jesus. Tantas vezes e tantos eventos a gente vê Jesus realizando justamente ali em Cafarnaum. Igualmente, aqui nos apresenta neste Evangelho que um empregado do centurião que estava doente, e este centurião, cheio de compaixão por este seu empregado doente, e vê em Jesus a possibilidade de cura. O Evangelho nos apresenta alguns detalhes que vale a pena a gente sublinhar. Primeiro, que este centurião romano se aproxima de Jesus. Aproximar-se de Jesus. O verbo aproximar é muito importante na nossa experiência de fé. Todos nós, antes de qualquer coisa, não vivemos uma religião de forma abstrata, de forma teórica. A nossa experiência religiosa é, antes de tudo, uma experiência de aproximação com o Senhor, se tornar próximo de Jesus. E aqui já vem uma provocação para cada um de nós. Nós somos verdadeiramente próximos de Jesus. Aproximar-se de Jesus é o que possibilita uma cura. Portanto, hoje nós também precisamos de algum tipo de cura, não somente física, mas às vezes curas da alma. E o que exige de nós a palavra de Deus é proximidade com Jesus. Depois, um outro detalhe importante deste Evangelho é que se trata de um centurião romano. Portanto, não estamos falando aqui de um homem religioso, não estamos falando de um judeu piedoso, estamos falando de um centurião. Um homem que aparentemente
não tinha fé, não tinha religião, mas vê em Jesus a possibilidade de cura. Mesmo sendo um centurião, mesmo não sendo um homem religioso e piedoso, mas é um homem que nos ensina muito. É um homem que sabe ter empatia. O seu empregado está doente, diz o Evangelho, com dores atrozes, isto é, com dores profundas, e ele sente compaixão deste seu empregado. Não permanece no seu mundo indiferente à dor do outro, mas ele intervém, vê em Jesus a possibilidade de cura e libertação do seu empregado. Portanto, mais uma interrogação surge para nós à luz desta atitude deste centurião romano. E nós temos empatia com quem sofre ou nós permanecemos indiferente quando vemos a dor e o sofrimento das outras pessoas? Se de fato levamos a sério a palavra de Deus, não podemos, a partir de hoje, ao ouvir este trecho do Evangelho, permanecer indiferentes à dor do outro. A dor do outro importa para mim, porque a dor do outro, se verdadeiramente eu sou cristão, cristã, dói em mim. Portanto, isso se chama empatia. Depois é bonita a atitude de Jesus diante deste clamor do centurião romano. Jesus está decidido, vou curá-lo. Esta é a postura de Jesus diante de quem pede com confiança, diante de quem crê que ele pode transformar a realidade de dor na vida de alguém. Vou curá-lo. Se nós também hoje nos aproximamos de Jesus com esta confiança, lhe suplicando pela cura, seja nossa, seja de alguém que nós amamos, que queremos bem e que compartilhamos da sua dor e do seu sofrimento, podemos contar com esta postura de Jesus, que decididamente diz, vou curá-lo. Depois, meu irmão e minha irmã, o Evangelho nos surpreende com a confiança deste centurião romano, que, repito, sequer era um religioso, mas ao encontrar-se com Jesus, vê nele a esperança de libertação e de cura. O que diz este centurião? Ele nos apresenta a confiança na eficácia da palavra de Deus. Eu não sou digno de que entres na minha casa. Basta que digas uma palavra e o meu servo ficará curado. Vejam só a profundidade de confiança na palavra de Jesus que provém deste centurião romano. E muitas vezes, nós que dizemos ser religiosos, muitas vezes cumprimos os nossos gestos de piedade, nem sempre temos esta mesma confiança na eficácia da palavra de Deus que pode mudar a nossa realidade. Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas digas uma palavra e o meu servo será curado. Aliás, nós repetimos de certa forma estas palavras do centurião romano quando estamos celebrando a Eucaristia. É justamente esta expressão de confiança que a gente manifesta ali, diante de Jesus na Eucaristia, que a presença dele, que a sua palavra tem força de transformação na nossa vida. E depois, esta expressão de confiança na palavra de Jesus é tão grande que causa admiração em Jesus. E a gente precisa se perguntar, né? Diante dos nossos gestos de fé, será que Jesus também se admira como se admirou da grandeza da fé deste centurião romano, a ponto de Jesus dizer, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tamanha fé. Vejam bem como que o Evangelho apresenta esta contraposição. Existiam muitos religiosos em Israel, os sumos sacerdotes, os mestres da lei, os fariseus, mas Jesus diz que em Israel ele não encontrou ninguém que tivesse tamanha fé como este centurião romano. E depois de manifestar esta confiança na eficácia da palavra de Deus, e Jesus se admirando com o tamanho da fé deste centurião romano, nos é apresentada a universalidade do reino de Deus. Virão muitos do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa do Evangelho, à mesa do reino.
Estamos chegando ao final de mais um Palavra da Salvação. E como sempre, a escuta da Palavra de Deus inevitavelmente nos leva à atitude de oração. E como é bom a gente ser alimentado pela Palavra de Deus, que nos dá entusiasmo, que nos dá coragem, que nos ajuda a erguer a cabeça, olhar para a frente com esperança. Sobretudo neste dia que a Palavra de Deus nos fala de confiança e de fé. Por isso te convido, meu irmão, a juntamente comigo se colocar em atitude de oração. Pai eterno, nosso Criador, de Ti recebemos todo amor e toda ternura. Tu, Pai eterno, nos agracias com a Tua Palavra, que é o Teu próprio Filho, Jesus Cristo. E hoje queremos Te pedir esta graça de aprender a olhar para Jesus, o Teu Filho amado, com a mesma confiança deste centurião romano e ver em Jesus a possibilidade de transformação das nossas dores, das nossas angústias e dos nossos sofrimentos. Ao mesmo tempo, Pai eterno, te pedimos que sejamos renovados na fé, como este centurião romano que, ao ver Jesus, faz esta expressão de confiança. Eu não sou digno de que entres em minha casa, mas dizes uma palavra e eu serei salvo. Que a Tua presença em nossa vida, Pai eterno, nos ajude a ser testemunha da bondade de Jesus na vida de todas as pessoas que sofrem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.